Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast, O Povo Pode. Hoje, com muita alegria, com muita honra, recebendo um grande profissional da educação, também um grande cidadão currais-novense, meu amigo Luiz Antônio. Seja bem-vindo, meu amigo Luiz, você participa do podcast O Povo Pode, uma ferramenta que o nosso mandato tem para apresentar a nossa cidade, pessoas de nossa população, cidadãos currais-novenses que contribuem diretamente para o desenvolvimento de nossa cidade. Seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade. Bom dia, meu caro Jorian. Obrigado pela acolhida, obrigado pela recepção. Feliz em participar do programa. Parabenizo você por essa iniciativa e que possamos ter um papo aqui produtivo. Muito bem. Luiz Antônio é um grande amigo de muitos anos, até por estarmos contemporâneos em geração. E é um cidadão que ajudou e ajuda muito nossa Currais-Novos. Mas, Luiz, o povo de Currais-Novos quer saber, quem é Luiz Antônio? Rapaz, sempre é um desafio, né? Gratificante falar sobre nós. O professor Luiz vem de uma origem humilde, uma família simples. Meu pai trabalhou aqui na Mina Brejuí, minha mãe foi SG do Hospital Regional, também da nossa cidade. Acreditei na educação, acreditei no potencial libertador, emancipador da educação. Acreditei na mobilidade social que ela podia ofertar. Hoje sou professor, sou servidor público do nosso município, sou professor da prefeitura, sou coordenador do estado, sou professor universitário e contribuo para fazer educação num país tão complexo como o nosso. Rapaz, o currículo do homem é grande, viu? Muito bem, parabéns, Luiz. Seja sempre bem-vindo ao nosso convívio, ao nosso podcast. Luiz, nossos companheiros, sempre que passam por aqui, nossos amigos, nossos colegas, nós sempre fazemos reflexões sobre o início de tudo, né? A infância, a família. Eu queria que Luiz falasse um pouco para a nossa cidade, para os nossos amigos, como foi sua infância, Luiz, as recordações, o que hoje lhe vem à memória do período de sua infância e da localidade onde ela se desenvolveu. Meu amigo, minha infância, as memórias que eu tenho de infância, uma pena que muitas pessoas tiveram suas infâncias roubadas ou negadas ou esvaziadas, mas posso dizer que tive alegria, tive uma infância muito significativa, brinquei, vivi, tive um pai muito presente, mesmo com as limitações em sua questão mesmo biológica e psicológica. E eu costumo sempre dizer, né, meu pai, ele fez a coisa mais extraordinária por mim na minha infância, que foi ser o meu pai. Mesmo com as limitações que ele tinha, minha mãe trabalhou muito desde muito tempo no hospital, então a nossa relação era muito próxima. Tive acesso a boas amizades, amava futebol. Me criei aqui na Soldados Gonzaga, que é uma rua para cá, né, muito próxima daqui da Câmara. Fiz amizades significativas, tive experiências muito importantes, estudei no Casulo, minha infância... Eu soube, Luiz, que você chegou a ser companheiro futebolístico do prefeito, é verdade? Isso é uma história aí que você jogava bola ali com a equipe ali da João Alfredo, né? Bola com o Odon, né? Mandar aqui um abraço para ele, um cara muito acessível e também humilde. Jogamos bola junto, participamos de muitos eventos assim, nessas peladas da vida. E assim, Jorian, eu tive uma infância muito significativa, eu não tenho o que reclamar. Minha mãe tratou, vamos dizer assim, com aquele equilíbrio, liberava um pouco, mas também era muito rígida. Amava brincar na Soldados Gonzaga, tive muitas amizades. Hoje não moro mais ali naquela localidade, mas a memória de infância é muito forte. Principalmente o fato de receber afeto. Eu fui uma criança que eu posso dizer, né, tive alegria, recebi muito afeto. Nossa casa nunca teve muito dinheiro, mas sempre foi rica em afeto. Minha mãe muito rígida, mas tratava a gente com muito carinho, muito afeto. Então assim, nós nunca tivemos muitos bens materiais, não tivemos a chamada riqueza financeira, mas nós tivemos a riqueza do afeto. E assim, uma coisa que eu registro, né, muitas pessoas sabem que eu venho de uma família com algumas limitações que envolvem doença, mas assim, eu fui muito agraciado por Deus, porque na minha infância, nem o meu pai, nem minha mãe estavam com a doença psicológica manifestada. Então assim, isso foi muito importante para garantir uma saúde mental para a nossa vida. Que
Que coisa boa, né? Sempre muito importante sermos gratos a Deus. E falando em Deus, Luiz, nós naturalmente que, como lhe conhecemos, sabemos de sua ligação com a fé em Cristo, sabemos do seu papel enquanto grande pregador. Inclusive, eu queria que você nos contasse um pouco como foi o conhecer do Evangelho, como foi os primeiros passos nessa vida que hoje lhe leva a ser um dos grandes pregadores do nosso município. Meu amigo, obrigado por sua generosidade. Aos 15 anos eu enfrentei uma experiência muito doída. Certamente até hoje uma das mais, que foi quando a minha mãe, né, teve um problema, uma depressão pós-parto muito forte. E essa depressão ocasionou uma série de desdobramentos em sua saúde física, mental. E, consequentemente, Orian, a gente ficou numa situação muito difícil. Papai foi fragilizado também pela doença de mamãe. Mamãe também passou por um processo de internamento. E, assim, você imagina um cara com 15 anos visitando sua mãe num local difícil. Então, foi um momento de muita dor. Quando a minha mãe volta desse espaço de recuperação, ela ficou um tempo na casa de uma tia paterna, irmã do meu pai. E lá o meu primo, Gesean, que hoje também é pastor, ele me apresentou o Evangelho, me apresentou as histórias da Bíblia. E assim, eu me via muito, eu me projetava naquelas histórias e eu fui entendendo que a vida sem Deus, a gente não consegue aguentar o rojão. Então, hoje a diferença entre uma pessoa e outra não é a riqueza, mas sim é a capacidade de, em Deus, aguentar o rojão da vida. Porque não é brincadeira. Todas as pessoas têm uma dor em casa. Você, eu. E assim, alguém tem que ter um sustentáculo. Todos nós buscamos uma sustentação. Então, eu entendi muito cedo que Deus era o grande referencial, era a pedra angular, era o arquiteto, e eu me via nas passagens bíblicas, me via nas perspectivas do Cristo, do Evangelho, a verdade do Evangelho, que se aplica em qualquer lugar do planeta Terra. Então, eu me converti, né? Sou evangélico desde os 15 anos. Nesse período de dor, eu estou com 40, né? Aqui as entradas já estão sinalizando. Mas assim, hoje eu continuo acreditando que o Evangelho é a resposta para uma vida que sempre passa por lutas e por batalhas. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui no podcast O Povo Pode, o nosso amigo professor Luiz Antônio, que tem uma grande história de vida e para isso que estamos aqui, para conhecer. Mas Luiz, eu observo e quem convive com você sabe de sua capacidade de estar junto das pessoas e influenciar o meio em que está. Isso se deve a uma grande eloquência que Vossa Excelência tem. Obrigado. E nós gostaríamos de saber, até a população quer saber, porque muita gente, inclusive, Luiz, quer, como se tornar uma pessoa com tantas habilidades no tocante a palavras, no tocante a fala e a discurso. Ô, meu amigo, agradeço o seu elogio sincero e é muito importante essas falas, apesar que eu acho que tem mais generosidade aí do que realidade. É verdade, que é isso, rapaz. Mas eu agradeço profundamente. Mas assim, falar para mim, quem estudou comigo, por exemplo, você e outros colegas que eu tive, o meu ensino médio foi um ensino médio muito, muito pífio, muito tímido. Uhum. E assim, minha participação na escola, eu era muito, muito acanhado. Quem foi o grande disparador desse processo de comunicação na minha vida foi a igreja. Como eu disse a você, eu cheguei aos 15, a igreja, né? Quando eu digo a igreja, não estou falando só a igreja evangélica, estou falando outras instâncias religiosas, grupos, outros grupos sociais que permitem esse desdobramento, esse florescimento de habilidades. Mas assim, a igreja, olha, foi o meu grande laboratório. Meu grande laboratório. Hoje, eu posso dizer que com 17 anos eu estava na escola bíblica, dando aula para outros jovens. E dar aulas, para quem está em casa, dar aulas, um dos maiores privilégios de ser professor é que você aprende 2 vezes. Sim. Você está aprendendo para ensinar alguém, mas na verdade você está incorporando uma gama de conhecimentos. Então, quando você está formando alguém, você está se formando, a noção freiriana cara, né? Então, assim, eu digo muito que eu dei algumas aulas que mudaram minha vida. A primeira delas foi na escola bíblica aos 17. A segunda foi no Sindicato Rural de Chaga de Cristo, que eu dei aula com a minha esposa, 3 meses, foi pouco tempo, foram poucos dias, mas foi muito importante. Chagas teve um papel fundamental. Com mais alguns dias eu dei uma aula 10 minutos na Microfácil, o Celcito me chamou para dar aula.
E 12 anos depois eu dei uma aula em Santa Cruz, no FRN daquela cidade. E ali eu passei como substituto e passei 2 anos no IFRN de Mossoró, e aquilo ali disparou uma série de outros processos. Aquela escolha trouxe muitas conquistas. Mas tudo começou na igreja. A igreja é esse laboratório que força você. É tanto que Celcito, eu lembro hoje, quando eu fui me apresentar depois da aula, ele muito animado, e eu lá um menininho, parecia um patinho feio. Aí ele muito animado, criando muita expectativa. Eu disse: Celcito, eu quero logo dizer uma coisa aqui ao senhor. Ele disse: o que é, Luiz? Meu querido, eu não tenho esse conhecimento para dar aula não, porque eu dei aula 10 minutos, né? E aí, Luiz, eu gostaria até de registrar aqui para quem nos acompanha, que talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer Celcito, que foi, e sua família até hoje ainda é, um grande empresário de Currais Novos, né, que fomentou diversos profissionais, não só o professor Luiz Antônio, mas muitos outros profissionais hoje do mercado devem esse início de carreira à pessoa de Celcito, né, um grande empresário que infelizmente já se foi, mas fica aqui o registro, né? E para quem não sabe, Celcito foi o fundador da Microfácil, né? Microfácil Informática, que hoje suas filhas com muita maestria tocam aquele grande empreendimento. Então eu faço questão, Luiz, de fazer essa homenagem e reconhecer aqui a pessoa de Celcito, que foi um grande cidadão para a nossa cidade também. Mas continuando, meu amigo. Certeza, meu amigo. Eu também, a minha gratidão a ele é muito grande. Certamente aqui em outro momento a gente vai também falar um pouco mais. Mas quando ele colocou essa expectativa da aula, né, e tudo que você disse aí está alinhado com a verdade sobre ele criando uma expectativa, e eu já estava com medo. Eu disse: eu tenho que dizer esse homem a verdade, eu tenho que dizer a ele que eu dei essa aula, mas eu não tenho esse conhecimento de informática para dar aula. Aí ele olhou para mim e disse assim: Luiz, ninguém quer ver um diploma pendurado no seu pescoço. As pessoas querem que você passe o conhecimento, elas querem aprender com você. Então, naquele dia, né, foi um processo assim muito importante. E aí, como eu estou dizendo a você, mas tudo isso foi disparado, o gatilho maior veio da igreja, do grupo social da igreja. Eu ministro aula na escola bíblica até hoje, e essa experiência foi fundante para me tornar o professor que eu me tornei. Muito bem, Luiz, eu lembro aqui da importância dos grupos, né, dos diálogos, das construções sociais e de muita leitura. E Luiz demonstra isso em sua vivência. Mas você iniciou uma temática muito importante, que foi esse primeiro contato com a Microfácil, com Celcito, e nós temos aqui, Luiz, um encaminhamento que é exatamente a sua vida profissional, como ela começou. Você já falou um pouco aí desse primeiro momento com Celcito. Você teve esse primeiro momento com a Microfácil, como é que foi isso? Eu tive outros empregos, né, de ordem mais informal até os 17. Com o finalzinho dos 17, eu tive uma oportunidade na Microfácil depois dessa aula. E assim, como você falava, né, Celcito, ele foi um outro pai para mim, né? Eu tive 2 pais, tem outros, mas 2 pessoas foram fundamentais na minha vida. O meu pai biológico, o Antônio Rosa, e o Celcito. Só para você ter uma ideia, a influência e o papel decisivo da Microfácil, de Celcito também, foi tão grande que antes da minha filha nascer, antes de saber se era menino ou menina, eu pensava de dar um nome ao meu filho que fosse Celso Antônio ou Antônio Celso, porque era para homenagear papai, Antônio Rosa, e Celcito. Importante. Pelo fato, né, dele ter sido uma figura tão expressiva na minha vida, a Microfácil, aquele laboratório, as filhas hoje. É claro que eu não tive a oportunidade de dizer isso a ele, né? Hoje eu sempre penso como seria eu dizendo a ele, olho a olho, o que ele fez por mim, pela minha casa e pela minha família. E é o que eu disse esses dias e sempre falei aos familiares, à família dele, que é o quê? Celcito era ele foi o cara mais exigente que eu conheci na minha vida. Depois dele, só o meu orientador de mestrado, com a diferença gritante. Com a diferença gritante. Celcito foi o mais exigente que eu conheci, mas ele foi o mais humano que eu conheci. Só para você ter uma ideia, quando eu fui me casar, ele foi um aconselhador. Quando eu fui tomar decisões capitais, ele foi meu aconselhador. E só para você entender, né, o papel dele, para a gente entender um pouco que se transborda o profissional. Sim. Quando eu fui construir minha casa, ele chegou para mim e disse: está precisando de quê? Eu digo: rapaz, vou comprar os tijolos. Ele disse: está aqui. No tempo ele me deu R$300. Imagine R$300 há 18 anos atrás. Era muito dinheiro. Aí ele disse assim, Luiz, quando você puder, você paga. Aí fez o cheque e me entregou. Com 6 meses, 7 meses depois,
Eu voltei a ele e fui pagar os 300. Ele disse, reinvista. Então, assim, um cara sensacional. Vivi momentos com o papai. Foi na minha casa. Ele fez o que muitos líderes religiosos não fazem hoje. Presença na vida das pessoas. Então, Celcito merece todos os elogios, porque ele foi um grande empresário, mas ele foi um grande ser humano. Ele educou com as palavras, mas educou com a própria vida dele. E ele encarnou na vida dele o que ele acreditava. E aquela empresa é o que é hoje. Seus filhos, sua esposa deram continuidade, mas assim, eu comecei dando aula de informática lá, Joriano. Foram 12 anos. 12 anos, manhã, tarde e noite. E qual é o papel decisivo? Essa humanidade dele respingou porque eu precisava fazer uma faculdade. Eu trabalhava manhã, tarde e noite, estava casado. Você sabe que eu me casei muito jovem, com 19. Cheguei para ele e disse, Celcito, rapaz, preciso estudar. Ele disse, como é que a gente pode lhe ajudar? Eu disse, tem uma faculdade aqui ao sábado, da UVA. Me conceda, me libere para eu estudar. E ele me liberou. E aí nós já entramos, Luiz, no próximo ponto de pauta, que é Luiz e a pedagogia. Como é pois que o Luiz e a pedagogia entrou, mas com uma negociação, vou chamar de negociação, mas a palavra melhor não seria essa. Mas com essa leitura humana de Celcito, ele disse, vá. É isso que você quer? Eu disse, é. E eu lembro que eu disse até ele, Celcito, eu sou professor de informática, hoje eu me sinto com a identidade docente, e eu vou seguir a nuvem. Eu vou seguir a nuvem. A nuvem é educação, a nuvem é isso. Então, eu vou. Ele disse, beleza, pode fazer. E ele me liberou aos sábados. E eu desafio hoje, com muito respeito ao comércio de Correios Novos, aos empresários de Correios Novos. Eu desafio um patrão hoje, liberar um funcionário no sábado. Para estudar. Hoje, digo isso porque conheço a realidade do comércio, hoje até para você colocar um funcionário hoje para ir para um Sebrae da vida, os empresários hoje já pensam 2 vezes. Quer dizer, esse cara vai me deixar. Exatamente. Esse cara vai aprende, depois me abandona. Celcito nunca pensou em um funcionário que ia aprender para deixá-lo. E é por isso que ele está hoje no outro plano, mas existe uma pessoa aqui que está dizendo a essa sociedade, a essa cidade, que você vai ter que escolher entre ganhar muito, ganhar um pouco menos, mas ver um lucro que não é o dinheiro no caixa. É ver um homem de uma origem humilde, o desenvolvimento ser social. Alcançado por uma decisão que afetou minha vida para sempre. Eu com muita... Lembro disso, não com nenhum, Luiz, inclusive nenhum sentimento, digamos, de baixo nível. Eu lembro que eu estava no comércio quando fiz vestibular e passei para matemática, e aconteceu exatamente isso, né? Porque eu tinha que pegar um carro para viajar para Caicó e o carro saía às 17 horas de Currais Novos. E o comércio só fechava às 17h40, né? 17h45, 17h30. Infelizmente, a pessoa que era responsável pelo empreendimento não me liberou e eu tive que abandonar o comércio para poder estudar. Mas realmente foi uma decisão importante que mudou minha vida, claro que com todo o respeito aos comerciantes, aos comerciários, as pessoas que vivem do comércio, né? A gente tem um respeito muito grande, inclusive luta por elas. Mas eu concordo com você quando você diz, Luiz, que o investimento no humano é tão importante quanto o investimento no físico. Dando prosseguimento, meu amigo, e a pedagogia, como é que ela chegou aí? Bom, a pedagogia vem em decorrência da minha experiência com informática. Eu me achei como professor, eu entendi que ali era o meu lugar e eu disse, eu vou seguir a nuvem, né? Essa expressão seguir a nuvem é uma expressão de Êxodo, quando a Bíblia diz que a nuvem estava com o povo de Israel durante o dia e a coluna de fogo à noite. Então, assim, a nuvem de Deus na nossa vida sempre aparece. A gente tem que entender. Então, seguir a nuvem, eu via que as coisas estavam andando certo. Então, eu vou fortalecer isso aqui. Isso. E eu sempre me perguntava assim, qual o tema da minha vida? E hoje eu ainda faço, estou 40 anos. Acho que todos nós temos que fazer isso. A gente faz redações, quem estuda, faz Enem, faz vestibular, faz concurso, mas a vida também é uma redação. Hoje, qual é o tema da nossa redação? Então eu entendi muito cedo que o tema era educação, então eu tinha que ir para ali. Eu não fiquei, tanto que eu fui abdicando, fui fazendo cortes, jogando coisas do barco e fui focando naquilo. Então fui para a UVA, fiz aqui minha faculdade e confesso, né, sem romantizar, muitos limites, muitas dificuldades. Eu não tive acesso a livros, a gente não tinha acesso a livros, mas eu tive acesso a grandes professores.
E aí eu agradeço, né, a muitos que passaram por mim. Tive professora Aura, Jorian, Lucimar, tive professores, professora Francisca Batista na UVA, Iranete, muitos professores que pegavam a aula no sábado às 7h30 da manhã, terminava às 4 e fazia quase que um milagre. Então, assim, eu não tive grandes estruturas, eu não tive grandes recursos para aprender, mas eu tive o que salvou, não é querendo trazer uma perspectiva salvacionista, mas quem salvou a minha carreira como professor foram os bons professores que eu tive. E dali tive contato a uns capitais culturais que para mim foram importantes. E assim, eu quando estudava no IVP, que eu tive um ensino médio, como disse, muito precário, muito pífio, mas não só por causa, não era só a estrutura, mas as questões mesmo da minha própria vida. E lá no IVP tem uma frase, não sei se você lembra dessa frase. E o país passava por um momento, né, Luiz, de transição. Eu lembro que a gente tinha um fundo de desenvolvimento do ensino fundamental. E nós éramos já do ensino médio e não tínhamos direito à merenda do ensino fundamental. Tão precário era. Aquelas concessões como fosse um favor. Um favor. Vamos ajudar esses coitadinhos aqui também. E Jorinha, lá no IVP, estudei o ensino médio no IVP, outra parte na Escola Nossa Senhora, maravilhosa, e Casulo. E lá no IVP, tem uma frase que eu sempre via. No início, a gente entrava no IVP, tinha uma frasezinha pintada. Pintada, eu lembro. Não faça da sua vida um rascunho, você pode não ter tempo de passar limpo. Lia quase todo dia essa frase, até o tempo que ficou. E, na verdade, o meu ensino médio foi um rascunho, meu amigo. Mas, o que aconteceu? Quando eu fui para a UVA, o nível de consciência já estava lá em cima, casado, atravessado por responsabilidade. Então eu disse, rapaz, é aqui e agora. Aqui eu vou buscar o que não tinha e vou revisitar. Eu tinha aula de matemática, ia para aqueles livros de quarto, de quinto, sexto, sétimo, para entender alguma coisa. Então, eu posso dizer o seguinte, eu não tive grandes estruturas. Agora eu li apostila, eu assisti vídeo, o que tinha eu usei. A minha mulher, até minha mulher, que é uma incentivadora, ela dizia, homem, vá mais devagar. Chegava em casa, o seminário era de 1h, a gente saía da UVA 11h30. Eu comia na frente do PC, me estudando para o meu seminário. Mas eu dizia, eu me nego a ir para um seminário da faculdade sem ter nada para dizer. Eu queria pelo menos ter uma coisinha para falar. Então, meu amigo, usei o que tinha, aproveitei o máximo e depois eu tive uma grande oportunidade. Deus é muito maravilhoso. Eu fui ser tutor da UFRN. E deixa eu dizer para terminar. Qual foi o grande lance? Eu tive a oportunidade de fazer a faculdade que eu não tive. Você sabe o que é ser tutor, que você foi. Então, quando eu cheguei na UFRN, primeiro, uma gama de apostila de todas as disciplinas. Eu disse a Edneide, que eu quero mandar um abraço, que eu tenho um carinho grande. O Suílis. A gente pode ler isso aqui? Pode. E aí, Jorian, eu comecei a ler tudo que eu tinha estudado em pedagogia. Assistia aquelas aulas, eu ficava assim, ó, deslumbrado, bem quietinho. Os alunos vendo o tutor ali, atuando. Mas, na verdade, eu estava também tendo acesso àqueles capitais culturais. Então, eu digo sempre que o que me faltou na pedagogia da minha graduação, eu fui completando essas lacunas com outras oportunidades. Vale salientar, Luiz, aqui para quem está nos acompanhando, né, que Currais Novos tem um polo de educação EAD na UFRN, hoje no FELX, né? E esse polo tem vários cursos à distância. Um desses cursos é pedagogia. Luiz foi tutor, eu tive a oportunidade de ser tutor do curso de física, fui tutor de estágio. Também tive a oportunidade de conhecer, de certa forma, os melhores professores de física da UFRN. E isso é algo que acrescenta muito na nossa vida, né, Luiz? Mas, Luiz, eu já trazendo para cá e já entrando na parte final da nossa entrevista, Luiz, trazendo à luz agora desse contemporânea sobre a situação do aprendizado, da nossa educação, porque eu tenho que tratar de educação com você. Claro, uma oportunidade como essa nós não teríamos em outro lugar. Mas, Luiz, me diga uma coisa, como você vê os desafios trazidos pela pandemia, né, para a nossa educação? Meu amigo, a pandemia, eu estava no chão da Escola Estadual Cristão de Barros, que considero uma das escolas mais qualificadas do Rio Grande do Norte, sem desmerecer as outras, mas uma estrutura, uma equipe, um conjunto de condições objetivas para ofertar uma educação de qualidade. Mas só para você ter uma ideia, foi muito difícil.
A pandemia fragilizou todas as instituições, todas as ofertas, e ela expôs todas as misérias do país, né? Como você sabe, as desigualdades que estão colocadas, em que nós temos muitas vezes um discurso de meritocracia, mas a gente tem que pensar a meritocracia a partir do momento em que as pessoas têm as mesmas condições. Porque se eu pensar que um aluno tinha acesso, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa para o doutorado agora do Instituto, todos os alunos do Instituto receberam bônus para ter acesso tecnológico. Isso. Comprar chip e tal. E inclusive alunos que estavam na licenciatura, Jorian. Na licenciatura. Quer dizer, isso aconteceu no país inteiro? Não. Então, você imagine a perda cognitiva, o atraso para essas crianças. Por quê? Por mais que a tecnologia seja uma ferramenta poderosa, ela não pode substituir a presença no sentido da interação, da sociabilidade. Então, as crianças sofreram muito. O que me chamou muita atenção, meu amigo, isso aqui eu vou fazer uma observação, foi o despreparo governamental. Para mim, mais despreparada do que a escola foram muitos governantes. Porque tem uma coisa, e você sempre fez isso, que eu trabalhei com você, nós temos que manter isso vivo. Quando eu não sei fazer, eu chamo quem sabe. Quando eu fui comprar meu carro, não sabia comprar. Procurei um especialista. Quando fui entrar num consórcio, também não sabia como funcionavam os grupos. Procurei um especialista. O problema da educação é que nós queremos fazer de forma amadora. Depois, não, vamos fazer aqui o que a gente pode e tal. E é o seguinte, os governantes tinham muita responsabilidade. E eu vi muito problema, quando eu digo isso, falo na esfera federal, estadual e municipal, mas isso porque a gente tem acesso a outros municípios. A situação é muito difícil, mas quem tinha um pouco mais a oferecer, ofereceu menos. E quem tinha menos a oferecer, ofereceu mais. Quer dizer, eu vi prefeituras fazendo muitas vezes mais do que o Estado, que tinha um pouco mais de poder. Por exemplo, a Paraíba tinha acesso a um e-mail institucional. Nós não tivemos. Né? Eu tenho aqui muitas coisas positivas a falar do governo, da governadora Fátima, mas eu sempre digo aos meus colegas e digo a todos que trabalham comigo, eu voto em pessoas com discernimento. Então, assim, eu acho que muita coisa podia ter sido melhorada se tivesse tido mais comunicação e ouvido pessoas que tinham condições de contribuir mais naquele momento. Inclusive, isso não seria tão caro, Jorian. Ninguém está falando em investimentos altos. Estaria se falando de ouvir pessoas que têm uma noção, tinham um know-how naquela área e montar um plano mais eficiente. Claro que eu digo isso, teve muita coisa positiva que foi feita e vem sendo feita, mas na pandemia nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós tivemos muita fragilidade, intrínseca ao processo, mas muitas coisas foram ficando mais difíceis porque a condução, a questão emocional dos professores, muitos foram puxados no controlado, com muito respeito. Muita luta, muita batalha, você ter um acesso precarizado da internet, a gente se valendo do que tinha para fazer educação no momento mais difícil desse país. Esse é o professor Luiz Antônio, né? Muito grato já, Luiz, por sua participação e por tão brilhantes contribuições. Mas, meu amigo, nós continuamos, eu acredito que pós-pandemia ele tem sido duro com nossa sociedade. Nós continuamos vivendo uma realidade, Luiz, que vem, de certa forma, nos fazendo refletir sobre o que pensamos, sobre a própria educação e sobre nossa sociedade. Hoje, nós enfrentamos uma realidade onde nós temos indivíduos, nós produzimos, enquanto sociedade, indivíduos que são capazes de invadir as escolas e atacar crianças. Algo que nós, infelizmente, víamos distante, víamos nos Estados Unidos, víamos em outros países, e infelizmente esse mal chegou ao Brasil. Não vou dizer Currais Novos, porque graças a Deus nós não temos nenhum caso desse em Currais Novos, mas ele chegou aqui. Como é que o professor Luiz, o pedagogo Luiz, o profissional, o mestre, o doutorando Luiz, no tocante à pedagogia, vê essa situação que enfrentamos agora? Meu amigo, é assustadora a perspectiva e, assim, me preocupa muito agora, nesse momento, a sociedade. Sim. Como um todo. E aí, Jorinha, eu vou dar um dado que você não tem aí, para você colocar e incorporar nesses elementos. Olha, como eu disse, eu sou professor da escola bíblica. Em 2021, eu estava dando aula na minha igreja e eu escutei jovens, adolescentes, narrarem
que estavam sendo assediados a entrar em grupos do WhatsApp para atacar escolas. 2021, meu amigo. Claro que nós conversamos, foi muito importante essa fala do aluno, porque ela trouxe uma discussão. Exato. Olha, meu querido, você está me ouvindo, quando eu tinha 17 anos na igreja evangélica, a gente pensava em namoro, a gente pensava em culto, a gente pensava em ir para congresso, mas nunca a gente pensou em atacar uma escola. Você entende o avesso disso tudo? Quer dizer, uma sociedade que a escola mal se consolida enquanto qualidade social. Exato. Você tem agora uma fábrica, você tem agora uma estrutura que está incitando pessoas a atacar a instituição que pode contribuir para uma mudança social. Meu amigo, se tivesse hoje incentivo a ataques a presídios, estaria errado. A violência. Imagina uma escola, quer dizer, isso mostra, isso é um indicador eloquente da doença que a nossa sociedade está vivendo. E outra, Joriano, digo aqui, nós temos um problema hoje, a radicalização política, que transborda e deságua nas redes sociais, e se não combatermos a radicalidade nas redes, nada vai mudar. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para você. Coloca um vídeo nosso no YouTube, eu e você, que a gente tem 100 views. Coloca uma pessoa dessa defendendo essas bobagens, que ela tem 1 milhão, que ela tem 500 mil. Tem um autor brasileiro, Jorge, um escritor que diz assim: até um relógio quebrado dá a hora certa 2 vezes ao dia. Eu li essa frase uma vez, achei uma brincadeira. Hoje essa frase é quem me faz entender. Filosófico. Por quê? A sociedade hoje está escolhendo ouvir, claro, uma parte dela, esse relógio quebrado que dá a hora certa 2 vezes ao dia. Porque a pior pessoa do mundo, se ela abrir a boca, ela pode dizer uma coisa que chama a atenção. Dentre as falas, vai ter uma verdade. Vai ter um elemento. Quer dizer, olha o seu relógio, deixa ele parado, que ele dá a hora certa 2 vezes ao dia. Mas o relógio está parado, esse relógio não é funcional. Então, a mesma coisa eu digo, a sociedade está deixando de lado o relógio que funciona, o que já nós garantimos de conquista, a democracia, por exemplo, o relógio que precisa funcionar, dá a hora certa todas as vezes ao dia, ou com as falhas. Nós estamos escolhendo por um relógio quebrado, optando por um relógio quebrado, que dá a hora certa 2 vezes ao dia. Eu digo a você que está ouvindo, esse colega aí, Jorginho, que está radicalizando, ele é esse relógio quebrado, que dá a hora certa 2 vezes ao dia, e que nossos jovens ficam olhando. Mas está certo aqui. Ele acertou aqui. Ele acertou aqui. O que esconde, não consegue todos os outros momentos que a hora esteve errada. Não consegue olhar. E assim, se não houver a escola, o que a escola pode fazer? Meu querido, você imagina, eu vou usar uma expressão, você imagine um professor com um lápis e uma esponja na mão para salvar esse país, quando um jovem desse passa o dia nessas telas, influenciado por essas maluquices. Aprendendo a manusear armas. Incentivo à violência. E aí, lembre uma coisa, o discurso de ódio é o motor que está trazendo muitos prejuízos à sociedade. Meu amigo, o melhor remédio do mundo, Joriano, tem efeitos colaterais. O melhor. Aqueles caros, ele tem algum efeito colateral. E a doença, meu amigo? O discurso de ódio, essa intolerância, esse ataque, essa desconstrução à escola, essa desconstrução das universidades. Desconstrução das religiões. Das religiões, de igreja. Onde você tiver uma desconstrução, a tentativa de cancelar, de anular. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa fundamental. Você quer ver se você tem saúde? É só ver se você consegue seguir no YouTube ou em qualquer plataforma um contrário. Pronto, eu sigo pessoas que eu não concordo com os pensamentos. Mas eu sigo, sabe por quê? Porque é esse contrário que pode me dar equilíbrio. Eu não estou dizendo que eu vivo seguindo pessoas que vivem nessa loucura, mas eu digo, eu escuto opiniões que são diferentes da minha. O problema das redes sociais é que ela cria uma bolha. Você fica ouvindo, Jorian, só daquele grupo. Isso. Você não escuta uma voz diferente, você não escuta alguém que possa dizer outra questão. E o mundo se polarizou nessa discussão radicalizada. Temos que investir em protocolo de segurança? Sim, mas não resolve. Não resolve. Porque você pode criar a melhor lei nesse país. Próximo ponto aqui. Você pode criar a melhor lei nesse país. Olha, o Brasil tem a melhor legislação contra a violência à mulher. Eu todo dia escuto no RNTV, o fulano esfaqueou, tal. Eu digo, meu Deus. Aí você vê, o país não entende
que a lei, a força da lei é importante, mas se não tiver a força educacional, e a força educacional passa pela força da família, passa pela força da igreja, passa pela força da sociedade. A radicalização política, a radicalização que hoje deságua nessas violências, não é um problema só do prefeito dessa cidade, da governadora desse estado, do presidente desse país. É um problema de um pai de família ou de qualquer cidadão que entende que quando alguém tem acesso à droga, isso vai afetar sistemicamente a tudo. Todos. É um problema nosso, da sociedade. Eu parabenizo mais uma vez nosso amigo Luiz Antônio por brilhante explanação, meu amigo. E aproveito esse momento do nosso podcast para lembrar você de casa, a pedir, inclusive, a você que não compartilhe esse tipo de conteúdo, que tenha qualquer contexto de disseminação de ódio, de invasão de escola, ou ataques, ou etc. Tendo em vista que você pode estar sendo uma pessoa que esteja fomentando, a partir do seu compartilhamento, outras pessoas que poderiam atacar. Então, nós pedimos encarecidamente que você evite qualquer discussão. Nesse momento, essa casa e todo o Brasil discutem caminhos para a solução desse problema, mas, como disse aqui já em sessão, Luiz, não será um único ponto que resolverá esse problema. Vai ter que ser a sociedade, porque você, papai e mamãe, tem que acompanhar mais seu filho, tem que olhar o que ele faz na internet durante muito tempo, tem que olhar o que tem dentro da bolsa dele, tem que ter um cuidado especial para que problemas futuros não tragam mais frustrações para todos nós, enquanto família e sociedade. Mas, Luiz, já chegando ao final da nossa entrevista, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta simples, básica. Hoje o Luiz se sente realizado enquanto cidadão ou ainda tem muitas metas aí de futuro? Meu amigo, muito realizado, feliz demais. Eu, Jorian, tive muitas oportunidades. Uma delas foi de estudar, meu amigo. E você também foi alvo, você é um produto aqui, entre aspas, você é um resultado das forças de educação. Sim. Nós viemos, assim, de setores muito fragilizados e eu digo a você o seguinte: hoje estou afastado para estudo, conquistei com muita luta essa batalha, ou essa vitória, mas vivendo uma batalha assim muito renhida, muito complexa. E assim, hoje, meu desejo, meu amigo, eu passei, lembrando aqui, eu passei até os 30 anos, Jorge, semeando. Eu subi as escadas da Microfácil dizendo: hoje eu vou plantar, um dia eu vou colher. E agora eu estou colhendo um pouco, e a minha família também está sendo agraciada com essa colheita. Mas uma coisa eu lhe digo, já não sou mais o mesmo, você sabe, eu converso sempre, não tenho mais aquela mesma pegada. Eu já corri 3 vidas em uma, meu amigo. Não aconselho a ninguém, mas minha filha recém-nascida, eu fui para Mossoró fazer um mestrado. Você sabe, era coordenador da SEMEC, era coordenador com você, minha filha recém-nascida e eu fazendo um mestrado em Mossoró. Eu não posso dizer a você, meu amigo, que isso é a coisa mais agradável do mundo, mas eu quero dizer que isso mudou minha vida. Eu não sei dizer a você se isso é uma coisa agradável. Não é, mas que mudou. Então assim, hoje, olha, estou colhendo um pouco dos frutos, né, dessa semeadura. Terminando o doutorado próximo ano, se Deus quiser, que foi outra conquista grande que nós tivemos com a ajuda de Papai do Céu e de um esforço de relações, de estudo, de pesquisa para poder entrar. Minha ideia é contribuir um pouco com o meu município também intelectualmente, já venho fazendo, mas quero produzir um pouco mais envolvendo a minha cidade. Quero trazer algumas evidências, quero estudar um pouco mais o meu município, educacionalmente falando. E vou voltar para a escola. Porque assim, Jorian, é o local que eu acredito que eu posso também contribuir. Já fiz essa escolha, você sabe, quando a gente teve que fazer a separação do nosso trabalho, mas a amizade é a mesma. E certamente minha ideia ainda é contribuir um pouco intelectualmente, ajudar o meu município com pesquisa, também com formações. Eu me sinto muito bem de formar professores, eu me sinto realizado, dou aula hoje, formo professores. E quando eu estou formando um professor, eu sinto que eu estou de alguma forma impactando o mundo. Então depois que eu dou uma aula, não é porque eu dou uma boa aula, mas quando eu dou uma boa aula para um professor, eu sei que o mundo ficou um pouco maior depois daquela aula.
Muito bem, Luiz. E já encaminhando-se aqui, eu naturalmente vou lhe colocar sempre em situações difíceis, você sabe disso. Mas se você pudesse mandar uma mensagem, se seu pai, sua mãe, sua irmã, Luísa, sua esposa, Joelma, estivessem assistindo agora. Meu amigo, família é tudo, né? E eu sempre digo nas pregações e digo aqui para vocês, lembre que você sempre volta para casa. Sua casa é tudo, meu amigo. É por isso que vale todo esforço, né? E minha mãe, meu pai, sempre é um desafio, porque minha mãe lutou muito, muito mesmo. Minha mãe passou pano naquele hospital, minha mãe adoeceu ali, Jorian, trabalhando, para nos dar uma vida digna. Meu pai, aposentado, mas foi aquele homem presente, participativo, e graças a Deus eu tenho eles assim como muita referência. Quero mandar um abraço para minha mãe, dizer que ela fez tudo que ela podia por mim. Meu pai, minha mãe lavava roupa, Jorian, só para você ter uma ideia, e me alimentava com chá de folha de laranja, lá na Soldado Luiz Gonzaga. Então, minha mãe, você fez tudo que podia por mim, certo? Meu pai, minha esposa, parceira de uma vida toda, que sofreu os efeitos colaterais de todas as minhas escolhas. Hoje eu tento devolver um pouco mais a ela, no sentido de dar uma vida melhor, porque ela padeceu muito. Minha filha, que é um farol, foi um presente que Deus me deu. Presente de Deus, né? Presente de Deus. Minha irmã Larissa, que também foi um para-raio em momentos de muita dor. Então, agradeço demais a minha família, agradeço demais a minha mãe e meu pai. E hoje eu vivo, Jorian, eu acordo, eu durmo para tentar dar uma vida melhor à minha mãe, meu pai, minha esposa e a minha filha. Porque você sabe, meu amigo, o que é problema. Mas quando tem doença, você pode ter certeza que tudo se fragiliza. E a doença da minha mãe também foi um grande motor para que eu estudasse. Porque chegou uma hora que eu entendi. O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar me lamentando? Então, termino aqui também, vocês já chegando ao final, deixando essa mensagem. Minha mãe me deu o básico, mas me deu um básico que fez toda a diferença para sustentar o meu caráter e a minha personalidade. E na hora que eu também precisei devolver ou trazer um retorno financeiro para minha família, foi o que eu fiz. Porque honrar pai e mãe não é dizer só bênção pai, bênção mãe. Honrar pai e mãe, Jorian, é melhorar pai e mãe em você. E eu lutei para melhorar o meu pai e a minha mãe. Vou contar uma história rápida. Quando eu tinha 12 anos, eu ia com o papai para as casas das pessoas. E eu não sabia que o papai tinha o problema da bipolaridade. E papai falava e as pessoas cortavam a conversa. E o menino ficava andando com ele ali, vendo aquilo. Aí papai iniciava a conversa, cortava. Eu percebia aquilo, eu via que as pessoas não ouviam meu pai. E caminhando, né, um dia eu disse a Deus, Deus, o meu pai foi silenciado na sociedade, porque as pessoas não querem ouvir uma pessoa que tem problemas de ordem mental. E eu disse a Deus, Deus, eu quero que o Senhor me ajude para eu ser a voz do meu pai. Meu pai não pôde falar, porque a doença, a sociedade não consegue ouvir pessoas com suas limitações. Mas eu hoje aqui, por exemplo, com muita humildade, reconhecendo minhas limitações, eu sou a voz do meu pai. Meu pai está falando aqui nesse momento através da minha vida. E o que eu digo a vocês é, tem pai, tem mãe, honre a sua casa, honre a sua família. Mas não é só pedindo a bênção de manhã, é melhorando a sua família em você. Muito bem, esse é Luiz Antônio, emocionante, muitas contribuições importantes, esse é o nosso podcast. Quero lhe agradecer, Luiz, por sua participação e lhe dizer que você não é só a voz de seu pai hoje, não. Você é a voz de muitos currais-novenses, inclusive em muitos momentos a minha, em muitos momentos a sua, porque é um cidadão que dedica sua vida à nossa cidade, naturalmente, sobre a cobertura e a proteção divina. Mas sempre uma honra, meu amigo. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, Conte comigo e você veio aqui no intuito de ajudar a minha vida, a sua vida e trazer a voz do povo para a nossa Currais Novos, para a nossa região. E esperamos em breve, Luiz, estarmos juntos mais uma vez em novos projetos
porque a vida segue, porque temos que ajudar outras pessoas. Esse é o nosso sentido de nossa vida. Esse é o podcast O Povo Pode. Agradecendo a vocês que nos acompanham no nosso canal. Curtiu, assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e nós semanalmente estaremos postando novidades. E esperamos, dentro em breve, estar junto a você tentando resolver também problemas. O podcast O Povo Pode fica por aqui, mas o mandato do professor Jorian está à sua disposição. Tem demanda? Chama o professor.